abrisse comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do 35 ao 41, são 6 versos, e depois nós vamos adentrar pelo capítulo 5, que depois eu vou fazer você enxergar que é a mesma coisa, é a continuação. A diferença é que eles são divididos em versos. Fui na sexta-feira buscar o Senhor um pouco no monte, passei ali à tarde, quando eu vi já entrando pela noite. E a gente sabe que a gente está vivendo dias trabalhosos, né? Dias trabalhosos. A gente está vendo, eu preguei no domingo passado exatamente sobre o capítulo 4, sobre aquele pai que levou um filho lunático para ser libertado pelos apóstolos, e no momento dali houve uma incredulidade em razão daquilo que foi construído antes da pessoa chegar a Jesus. E o tema do domingo passado foi vencendo a incredulidade, né? Porque nós vivemos numa sociedade tão descrente das coisas e dos homens, mas a gente tem que ser enfático que não tem porquê nós sermos descrentes daquilo que Deus nos prometeu, porque Ele é fiel. Amém? Então, não olhem para os homens são tendenciosos, mas Deus é perfeito. Amém? Vocês acharam, sim ou não? Eu vou ser bem sucinto para a gente poder resolver essa questão da pregação. Então, vamos começar com a leitura em Marcos 4, a partir do verso 35, diz o seguinte: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Levaram quem? Jesus. Assim como estava no barco, e havia também com eles outros barcos, e levantou-se grande temporal, diga comigo, grande temporal. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava descansando. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas? Estamos perecendo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E lhes disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Seguindo. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longo, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, e entrando nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar.
E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que estivera com a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Diga, em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceram endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E Jesus, entrando no barco, rogava-lhe que, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Convencionamento. Pai, nós te bendizemos pela leitura que foi feita, e porque com a ajuda do Espírito Santo ela será elucidada, explanada, e para tanto eu te peço da tua sabedoria, da tua graça e da tua unção, para que eu me faça entendido. Sou profundamente dependente, fala conosco, fica conosco, é a nossa oração com gratidão, no nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Nosso tema, Gabi, vai ser olhar espiritual. Nós temos aqui um texto que ele, aliás, dois textos, o do 4, do 31 ao 41, e a sequência no capítulo 5, porque quando Jesus resolve ir para Gadara, onde estava o gadareno, aquele homem opresso, oprimido, nós sabemos que, em razão dessa decisão, Jesus, ele sabia o que lhe aguardava. Ele sabia que naquela região habitava um homem atormentado, e aquele homem, ele estava tão oprimido, tão angustiado, em razão daquilo que estava morando sobre ele. Quando Jesus vai orar, e Jesus manda que aqueles espíritos saiam, Jesus lhes permitiu que eles dessem um nome. E aquele espírito que estava sobre aquele homem disse: o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Você vai estudar da questão teológica, você vai encontrar que uma legião são 6.000 demônios. Isso a gente encontra em razão dessa analogia que se faz uma legião de soldados. Quantos soldados eram? A gente faz esse apanhado. Então imaginemos como era a alma daquele homem, como eram os seus dias. Ele estava distante da família, isolado da sociedade, morando nos sepulcros, cortava-se e se arranhava, porque grande era a sua angústia. Entendamos uma coisa: o negócio é tão grave que antes deles saírem do homem, eles fazem a Jesus um pedido, e Jesus lhes permitiu que eles saíssem daquele homem, de um só homem, e entrassem numa manada de porcos, que precisamente 2.000 porcos. Quem é bom de matemática sabe que para cada porco entrou 3 demônios. Você multiplica 3 por 2, você vai encontrar 6.000. Foi o suficiente para aqueles porcos ficarem como? Apavorados e se precipitarem no mar, e todos morreram. Imaginemos o que aquele homem enfrentava, como eram os seus dias, né? Agora, quando nós falamos desse tema, um olhar espiritual, nós vivemos numa sociedade de causas e efeitos. Era isso que Deus me falava quando eu passei um tempo com o Senhor orando sobre o tema de hoje, sobre a mensagem de hoje, né? Nós vivemos numa sociedade de causas e efeitos, né? Mas
eu queria te mostrar um olhar que Deus me mostrou. Quando há uma inversão dos valores, a inversão do efeito. Quando o efeito ele acontece antes e a causa vem depois. Em regra, são causas e efeito. Mas nessa questão, Jesus enfrenta, antes de chegar no homem, uma tempestade. A tempestade, o vento e as ondas que invadiam o barco pareciam causa para que Jesus não chegasse aonde ele queria. Mas a tempestade, o vento e aquele momento difícil dos apóstolos, eles viveram aquilo porque havia uma causa. A pergunta que não quer calar, que muitas vezes a gente se faz: por que isso está acontecendo? E às vezes a gente pergunta a Deus por quê, quando a gente deveria perguntar para quê. O que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender? Então, eu poderia definir que a causa da tempestade era o gadareno. E às vezes nós enfrentamos hoje situações em razão de uma causa, de algo que Deus preparou para nós muito melhor, e porque Deus tem um plano melhor para nós lá na frente, nós enfrentamos o efeito de uma forma inversa. Você entende o que eu digo? Você só pode entender a reversão da regra, causas e efeitos, mas quando o efeito ele é revertido, ele vem antes da causa, porque em regra tudo se coaduna em causas e efeitos, sim ou não? E a pergunta que não quer calar é: a tempestade ela veio por causa do gadareno para impedir Jesus de chegar lá? Certamente, porque Jesus disse: vamos atravessar o lago, ou vamos atravessar a Bahia, vamos para o outro lado, porque Jesus sabia que lá havia alguém que precisava de um tempo de paz, de alegria, de sossego, de cura, de libertação, de provisão, de milagre, de portas abertas. E quem sabe nesta noite Jesus não atravessou, ou não fez você atravessar uma grande distância, uma grande semana de turbulência, e te fez chegar aqui. E quando você chega, ou Jesus chega onde você está, as coisas começam a mudar. Você pode dizer isso para o seu irmão: quando você chega, ou quando Jesus chega onde você está, tudo começa a mudar. Se eu fosse pregar sobre o olhar humano não aceita que o efeito vem antes da causa. O olhar espiritual acontece. O olhar espiritual, ele te remete ao que Deus tem para você, e quando você chega lá e entende o que Deus tem para você, aí você entende causa, aonde Deus quer que você chegue, o que Deus quer que você viva. Aí o efeito ele vem em forma de uma reversão para você não chegar, porque a causa é o plano, a causa é o projeto, o que nós às vezes enfrentamos para não vivermos o que Deus tem para nós. Um exemplo para fundamentar essa tese: Apocalipse diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o homem, Jesus já tinha sido oferecido por Deus. O que nós podemos entender? Que compreendamos, Jesus morreu por causa de quem? Dos homens. Sim ou não? Jesus morreu por nossa causa. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a causa da morte de Jesus se chama eu e você. Diga comigo: a causa da morte de Jesus se chama eu e você.
Se existe causa, existe efeito. Então Jesus, antes da causa se concretizar, ele já tinha sido oferecido. Aí eu poderia dizer, se o homem não tivesse pecado, se na presciência de Deus o homem ia obedecer a regra, como disse o pastor Alcir, não fosse pecar contra Deus, Jesus não precisaria ter sido já entregue antes da formação do mundo. Deus não trabalha, ou Ele não enxerga como nós enxergamos. Você enxerga hoje, Deus enxerga amanhã. Você consegue remontar a história, né? Daqui para frente. Deus consegue desenrolar a história de trás para frente. Vocês entenderam? Ficou bom isso aí, Deus desenrolar a história. É Deus pegar os teus próximos 50 anos e desenrolar e dizer assim, ó, você vai chegar lá, você vai viver isso, seus filhos serão pastores, você vai ser a pessoa bendita, Deus vai te curar, Deus vai realizar, e Deus vai fazer isso por tua causa. Aí, em razão dessa causa, o mundo espiritual começa a mandar as ondas. Ele começa a conjecturar situações para que você não chegue no lugar onde Deus quer que você chegue. Então, meu irmão, tempestade, vento e onda gigantesca não é causa, é uma forma do mundo espiritual te impedir de chegar aonde Deus quer que você chegue, a viver em Deus aquilo que Deus já sonhou para que você viva. Então, entendamos uma coisa: se os discípulos voltassem da onde eles estavam, até porque Jesus não deixaria eles voltarem, porque Jesus conhecia a causa. Deus sabe por que te chamou. Você pode abraçar o seu irmão e dizer para ele: Deus sabe por que Ele te trouxe nesta noite. Deus sabe por que Ele te amou. Deus sabe por que Jesus morreu por você. Porque você é alguém especial, precioso, e você vai viver algo que você nunca imaginou viver, porque Deus tem forjado algo melhor a seu respeito. Esse vento, essa nuvem, essa chuva, essa onda vão cessar, porque Deus tem um propósito. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Situações, né, que aconteceram para tentar impedir. E quando Jesus estava descansando na popa do barco, eles acordam a Jesus e dizem: mestre, não te importas? Bota o versículo 38 e depois bota o 40. E porém estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-lhes e perguntaram: mestre, não te dá que pereçamos? Quanto o 39, por causa da sequência. E ele levantou-se, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez grande bonança. Agora o 40. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Timidez e fé não coexistem. Eu não falo de uma timidez característica. Você é uma pessoa tímida, fala pouco. Eu não falo dessa timidez. Eu falo de uma timidez quando você se ausenta do exercício da fé. Eles ficaram tímidos em relação às circunstâncias. A pergunta que não quer calar, que eu me faço algumas vezes, porque Jesus, ele, em toda a sua essência e nos seus ensinos com os apóstolos, Jesus não só ensinava, mas como levava eles a viverem a essência do cristianismo, a essência da fé. Jesus faz uma pergunta. Você acha que essa pergunta foi aleatoriamente, assim, sem nenhum objetivo? Quando Jesus pergunta a eles: por que sois assim tímidos? Aí na sequência ele diz: ainda não tendes fé? O que pressupõe
que eles poderiam ousar mais. Quantas vezes um vento sopra, as águas se levantam, as ondas ficam gigantescas, eu digo no campo da fé, no olhar da fé, porque aquilo não foi de ordem da natureza, aquilo não foi um movimento da natureza. Por trás de toda aquela aparência de um mar revolto e de um vento que começa a soprar desordenadamente, desavisadamente, as coisas acontecem em razão de uma ida, as coisas começam a acontecer, e Jesus está dizendo para eles: existem coisas que são espirituais, e vocês só vão conseguir enxergar se o teu olhar for espiritual. Nós temos uma tendência a olhar sempre com os nossos olhos humanos. A música que o pastor Daniel cantou, o teu toque abriu os olhos do meu coração, eu posso entender. Nós precisamos receber de Deus aquilo que Jesus insistiu em passar para os discípulos. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês não deveriam, não é que eu estou mandando vocês ousarem contra um movimento da natureza. Não houve uma reação da natureza, houve uma reação do mundo espiritual. Por que houve? Porque eles estavam se dirigindo para o lugar onde Deus queria que eles estivessem. Eles estavam indo em direção a uma pessoa que Deus iria libertar. Eles estavam indo em direção a uma cidade que ninguém dava nada pelo homem, e aquele homem estava desprezado, moribundo, e Jesus queria promover um tempo melhor para aquele homem. Eu entendo, quando a gente fala sobre timidez e fé, eu nunca vi. Vamos separar as coisas. Você pode ser tímido, não falar pouco, né? Ser mais recolhido, mas não é essa timidez que Jesus quis dizer. É timidez na hora de não usar fé, porque toda pessoa que está no mover da fé, a timidez já saiu dela há muito tempo. Você não vai conseguir alguém cheio de fé tímido. Alguém cheio de fé vai lá e diz assim: olha, o profeta pregou, então eu vou comprar meu caminhão. Deus me falou, então vai acontecer, porque Deus não é mentiroso, nem é homem para mentir. É você acreditar que o que Deus está falando é verdade, e Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, se eu sou tímido, porque eu estou cercado no meio de um mar, onde as coisas começam a acontecer, e o meu olhar é meramente humano, e eu começo a pensar: não, essas coisas acontecem porque é uma reação da natureza. Havia uma ação espiritual por trás daquelas questões de ordem natural. Jesus queria que eles enxergassem isso. Paulo disse que a nossa carne não é contra carne e sangue, mas é contra principados, contra demônios. E às vezes você trava uma guerra na tua casa, o mar fica revolto, há uma incompatibilidade, os pontos não se convergem, a alegria, a harmonia, e você está angustiado, deprimido, e você pensa: essas coisas acontecem porque todo mundo vive isso. Todo mundo não. Se você quiser, você vai dizer: demônio, sai, eu não te aceito mais. Você vai sair do convívio da minha casa, da minha família. Deus vai convergir o coração do meu marido para mim, o coração meu para ele, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós precisamos ter esse olhar espiritual. Por que as coisas estão acontecendo? Ou para quê? Será que Deus não quer tirar a gente da inércia? Porque Jesus perguntou para eles: por que sois tímidos? Será que eles poderiam usar de autoridade sobre aquelas circunstâncias? Sim.
Ainda não tendes fé? A segunda pergunta. E eu iria dizer para você que se a gente continuar com um olhar meramente humano, no plano físico, material, a gente não vai conseguir enxergar o que está por trás. Por que nós estamos vivendo isso? O que deveria ser para quê se torna por quê? Você questiona Deus. Você não pergunta o que o Senhor quer me ensinar. Não é diferente? Por que tanta angústia, toda a aflição? Por que eu estou vivendo isso, Senhor? Para quê? O que o Senhor quer me ensinar? E Deus de repente vai dizer para você assim: eu quero te dar um olhar espiritual. Eu quero que você enxergue além das coisas. Eu quero que você tenha uma ótica além das circunstâncias. Eu quero te dar o colírio. Eu quero abrir os teus olhos, os olhos da tua alma, os olhos da tua fé, para você saber as coisas que estão acontecendo e por que elas estão acontecendo. Não está tão somente no plano humano, nem físico, nem natural. Há uma ação para te impedir de chegar onde Deus disse que você vai chegar. Pois bem, Jesus chegou em Gadara, saiu do barco. A primeira coisa que o oprimido fez foi adorar Jesus. Tentou persuadir Jesus. Vou te mostrar qual é o verso que ele faz isso. Versículo 6 do capítulo 5. Vendo, pois, ele de longe Jesus, correu e o adorou. O que eu quero colocar isso? Que Satanás sabe que Jesus é autoridade sobre ele, que os demônios, os espíritos, por mais que ele tenta oprimir famílias, casamentos, empresas, lares, nações, ele sabe que quando Jesus chega, ele tem que se curvar, porque Jesus é o Senhor. A minha maior alegria quando eu leio essas coisas, eu fico maravilhado, porque embora sei que o diabo ele luta contra mim, eu sei que eu sirvo a quem é mais forte. Então eu tenho uma alegria antecipada. Você pode tentar, mas eu vou chegar, porque Deus disse que eu vou chegar. Depois eu vou voltar para a timidez. No verso 7, Jesus sabia que o diabo tentou vir mansinho, adorou, se curvou a Jesus. Certamente quando ele se curvou, Jesus pegou ele no ouvido e disse assim: sai dele, espíritos, ou fomos descobertos. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, a adoração se transformou numa tormenta, porque Jesus tinha um olhar espiritual. Jesus sabia que por trás daquela adoração fascista, por trás daquele engodo, havia uma legião. E olha uma coisa que eu vou dizer para você, que a gente precisa, enquanto cristãos, a gente precisa identificar ou sentir quando num ambiente há uma ação espiritual, porque luz e trevas não se coadunam. Ou a treva prevalece ou a luz prevalece. Então, quando Jesus, aquele homem, certamente, aqueles espíritos fazem o processo de adoração, é claro que em tese eles reconhecem a autoridade de Jesus, mas talvez eles quisessem também, reconhecendo a autoridade de Jesus, ficarem ali incubados, escondidos. E Jesus diz para eles assim: olha, podem sair. Volta o verso 8.
Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Quando Jesus disse isso? No momento que ele estava ali adorando. Não era uma adoração. Satanás, o mundo espiritual não adora Jesus. Eles não adoram a Jesus. Homens que não são tementes a Deus não adoram a Jesus. Mas aqueles que muitas das vezes o mundo espiritual usa como um instrumento, um meio para afrontar Jesus, no final nós vamos ver que esse homem fica totalmente são, lúcido, porque o problema, o homem é bom, ruim é o que está no homem e precisa ser tirado. Você entende isso? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e às vezes nós estamos angustiados, tristes, moribundos. A vida financeira está com dificuldade, a empresa está com dificuldade, você está remando o teu casamento para chegar, você está remando a tua família para chegar, mas às vezes você está sendo vítima de ações espirituais. E nesse momento você precisa ter um olhar espiritual, identificar e ordenar que esses espíritos não permaneçam. Por isso que Jesus disse para eles: não sejam tímidos, eu lhes dei autoridade para repreender aqueles espíritos que se movem, seja no vento, seja nas águas, seja nas circunstâncias. Vocês estão aí? Aí não, tá? Bota o verso 9 para a gente poder ir concluindo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Por que Jesus perguntou? Para a gente saber. Porque se Jesus não pergunta, a gente nunca ia saber. Jesus não conversava com o mundo espiritual, com espíritos. Nesse caso excepcional, Jesus pergunta para a gente ter uma ideia, para a gente valorar, para a gente mensurar a angústia daquele homem que estava possuído por 6.000 demônios. Por isso ele não tinha paz, por isso a família não queria conviver com ele, por isso a sociedade o isolou, por isso ele entendeu que tinha que morar nos sepulcros. Olha para onde o homem vai quando ele está oprimido, quando ele está sem Deus, sem direção, sem norte, sem paz, sem alegria. Ele vive um processo de rejeição. E eu te pergunto: quem iria ajudar esse homem? Quem poderia ajudar esse homem? Jesus. Foi por isso que Jesus disse: vamos para o outro lado do lago. Porque Jesus sabia que ia chegar num lugar onde tinha alguém que precisava e muito, e essa pessoa nem conseguia orar pedindo a Deus socorro, porque ele estava no auge da sua opressão. Quando o homem não consegue discernir o grau da sua angústia, Deus, porque o certo é a gente orar e pedir socorro a Deus, mas quando os homens não conseguem atingir, a lucidez necessária para pedir ajuda, Deus, Ele é Deus. Aí sem pedido Ele vem e resolve a questão, porque Ele sabe quando a gente está em condição de orar ou não. Paulo diz que o Espírito do Senhor geme com gemidos inexprimíveis. Existem momentos de angústia na nossa vida que nós não sabemos nem como orar, nem como pedir. Há uma confusão em razão generalizada em razão das situações. Decepções, desilusões, tristeza, angústia, as coisas não dão certo e você está cercado. E quando você vai orar e você não consegue, o Espírito Santo, ele começa a conhecer o teu coração e a tua necessidade, ele leva a tua oração para Deus. Assim diz o apóstolo Paulo. Mas a questão desse homem, quando ele define, nós somos muitos, nós somos uma legião. Verso 10, aí rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. O 11, põe 11 por favor. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Ou seja,
os espíritos só podem se manifestar se eles tiverem corpos, porque são espíritos. Como eles vão se manifestar? Porque eles rogaram a Jesus para entrarem nos corpos, porque eles precisam de corpos para se manifestarem. Jesus lhes permitiu para nos ensinar uma máxima: que quando Jesus autorizou, porque nada acontece se Deus não autorizar. Você pode abraçar essa pessoa e dizer assim: nada vai te acontecer se Deus não autorizar. E se você estiver na vontade de Deus, nenhum mal chegará à sua tenda. Podem ir. Os porcos ficaram oprimidos. Até os porcos ficaram oprimidos. Imagine aquele homem. E qual foi a reação daquela manada? Se precipitar no mar. E quando os porcos morrem, o que acontece? Querendo aqueles espíritos ou não, eles tiveram que sair daquela província. Não tinha mais aquele homem porque ele estava livre. E não tinha mais a manada dos porcos porque eles morreram. Meu irmão, deixa uma coisa para você. Seja você, seja na tua casa, no teu casamento, na tua família, na sua parentela. Se você tiver um olhar espiritual, esses espíritos não terão vez. Não seja tímido quando você lidar com o mundo espiritual, porque o mundo espiritual não é tímido. Seja ousado, intrépido, corajoso, enxergue e ordena, porque você é a maior autoridade constituída por Deus nessa terra. Você se chama igreja, o corpo de Jesus na terra. Verso 14: nisso fugiram aqueles que os apacentavam e o anunciaram à cidade nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando a Jesus, viram o endemoniado. De que forma? O endemoniado que estivera com a legião, sentado e vestido. Diga comigo: sentado e vestido, em perfeito juízo, e temeram. A pergunta é: quantos anos aquele homem ficou naquela situação? Sem sua casa, sem sua família. Quantos lares se dissolvem? Quantos divórcios acontecem? Quantas brigas entre pais e filhos, marido e mulher, entre vizinhos, no trânsito, coisas que a gente pensa que tem uma ordem meramente humana, natural. Quando é que nós vamos ter um olhar espiritual? Quando é que nós vamos ser pacificadores? Quando a palavra de Jesus disse: bem-aventurados são aqueles pacificadores, os que promovem a paz. Quando é que nós vamos pegar as partes e unir as partes e gerar um momento de perdão e fazer um processo de reconciliação e se intermediar para que todos tenham paz? Até que ponto o mundo espiritual não tenta nos roubar dioturnamente para tirar aquilo que nós temos de maior valor? O que nós temos de maior valor? Perfeito juízo. Foi o que Jesus devolveu àquele homem. Diga comigo: perfeito juízo, coisa que ele não tinha há muito tempo. Você vai requerer o perfeito juízo de uma pessoa oprimida? Não conte com isso.
Você vai querer a calmaria externalizada por uma pessoa oprimida? Não conte com isso. Mas depois que essa pessoa for livre, ela vai sentar, vai se arrumar, vai fazer o seu cabelo, vai botar o melhor vestido. Uau, o que está acontecendo contigo? Jesus veio ter comigo. Aleluia. Aleluia. Perfeito juízo. Porque eu fiquei nu o tempo todo. Quantos anos eu fiquei nu? Quantos anos aquele homem ficou nu? Muitos anos. Quantos anos aquele homem se encostava com telha de telhado? Quantos anos? Quantos anos aquele homem não entendia do porquê ele estava naquela situação? Aí sim, o porquê. Nesse momento, Deus não queria ensinar nada a esse oprimido. Ele foi vítima, como muitos são vítimas e não sabem nem para quem, muito menos porquê. Mas na situação, no caso concreto, esse homem podia perguntar para Deus por quê, mas ele não tinha lucidez, ele estava sem juízo. Eles temeram. Vamos para o próximo para a gente poder fechar. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado acerca dos porcos. Aí, para nossa vergonha, então começaram a rogar a Jesus que se retirasse dos seus termos, quando os negócios valem mais do que pessoas, quando as coisas são mais bem valoradas do que pessoas. Se o teu negócio é mais valorado do que a sua esposa, o seu casamento, os seus filhos, a tua vida com Deus, está no momento de você repensar sobre os teus negócios. Porque para esses homens, o que na verdade só importavam eram os porcos. 2.000 porcos. Você vai multiplicar cada porquinho a R$200. Você vai encher 400 mil reais. Eu fiz a conta. Aquele homem valia menos de 400 mil reais. Quando os negócios, nossos interesses, sobrepõem aquilo que as pessoas são, ou o carinho que elas precisam receber, ou o cuidado que ela precisa receber. Seja você marido, seja você esposa, seja você filhos, está na hora de fazer uma profunda reflexão. Porque eles disseram para Jesus: sai do nosso território. Não fizeram uma festa, não aplaudiram Jesus. Que sirvam os porcos, mas você nos restituiu um cidadão, você nos restituiu uma alma, você nos restituiu um ser, e esse ser vai ser devolvido à sua casa, e esse ser vai propagar o que Deus pode fazer. Não, os negócios estavam muito mais valorados do que a pessoa em si. Jesus, tem como sair? Porque o Senhor nos fez perder um grande negócio. Nós perdemos 2.000 porcos, e a nossa visão é só comercial. O homem não tem valor nenhum. Alguns negociam o seu casamento, outros negociam os seus filhos, outros negociam os seus descendentes. Porque os negócios que nós fazemos hoje, nós podemos comprometer os nossos descendentes amanhã. Eles não celebraram a cura daquele homem, mas eles certamente pressupõem que eles disseram: Jesus arruinou o nosso negócio. Jesus nos fez perder 400 mil. 400 mil em época de crise são quase $500 milhão.
eles não tinham olhar espiritual. Quantos estão falando para Jesus: tem como o Senhor ir? Tem como o Senhor se ausentar? Tem como o Senhor não permanecer? Porque se Jesus não nos devolver o juízo, a sensibilidade e a coerência de que a vida só tem sentido quando nós conseguimos viver, seja na esfera do perdão, da reconciliação, da paz, da alegria. Ei, eu cheguei aqui de manhã, depois fui almoçar, depois de tarde tomei um cafezinho quentinho com queijo Minas. Pensei comigo: como Deus é bom. De tarde comi um melão docinho, disse: como Deus é bom. Meu neto mandou um vídeo e disse: vovô Doide, eu te amo. Eu disse: como Deus é bom. Mas eu só pude saborear essas coisas porque Deus me deu juízo de valor. Quantos não conseguem valorar o que Deus fez porque estão muito envolvidos em negócios? Estou dizendo para você, não. Eu estou dizendo que no dia que essas coisas afetarem você, a tua casa, o teu casamento, repense os teus negócios. Jesus, nós vamos fazer uma festa, porque esse camarada era uma opressão. A gente não deixava os filhos passarem perto. Todos nós da cidade, da província, tínhamos medo desse homem. Vocês fecharem um cada hora. Não, senta-te de nós. Bota lá o outro verso para a gente poder. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse. Aí sim, bota lá, devolve lá, porque ele pede a Jesus para seguir a Jesus. Bota o 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado para que deixasse estar com ele. Jesus, deixa eu ir atrás do Senhor. Eu disse: não. Bota lá agora. Agora Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa. Quanto tempo você não volta à sua casa? Quantos anos você não faz um carinho aos seus filhos? Quantos anos você não se assenta à mesa e come pão e diz: como Deus é bom? Quanto tempo faz que você não consegue usar o juízo de valor e ver o que eu estou fazendo? Eu estou te devolvendo um olhar espiritual, mas que você volte para a sua casa. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aleluia! Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizeram a Jesus, e todos se admiravam. Quanto vale a sua família? Quanto vale a sua paz? Quanto vale a sua alegria? Quanto vale? Não tem preço, não é isso mesmo? Mas o diabo, ele tenta descompensar, ele tenta quebrar isso, ele tenta sugar, expurgar o juízo de valor dos homens, para que os homens não valorem, para que os homens se tornem racionais, para que os homens não vivam aquilo que Deus tem para que eles vivam. Curva a sua cabeça, eu quero orar.
eu me atrevo a dizer que Deus quer nos dar um olhar espiritual, e que existem coisas que vocês estão enfrentando, melhor, que nós estamos enfrentando, porque é uma causa. Porque Deus tem algo melhor. Porque Deus está preparando algo muito melhor para nós. E o mundo espiritual não quer que você seja plenamente feliz, satisfeito, que você tenha um perfeito juízo e que você enxergue o quanto Deus é bom e que a sua misericórdia se estende de geração em geração. Pessoas que estão vivendo em momentos conflituosos, ondas que se levantaram, ventos que se sopraram, circunstâncias quase que irreversíveis. Para que Deus, nós estamos enfrentando isso, e o Senhor vai dizer para você em bom som e alta voz: há uma causa, não pare, não desista. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Deus quer nos dar um novo olhar. Mais do que isso, Deus quer nos dar um olhar espiritual. E quando esse olhar espiritual for introjetado em nós, nós não seremos mais tímidos, seremos ousados, porque a fé nos faz ousar. A fé nos faz esperar o que não vemos, mas que nós cremos. E eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, por todas essas situações que vocês estão enfrentando. E eu queria guerrear com vocês aqui no altar, aqui na frente. Nós queremos desautorizar esse vento, essa tempestade, desautorizar essas ondas que têm se tornado ondas gigantescas, porque elas querem te parar, elas querem roubar de você alegria de continuar, alegria de perseverar, motivação para não se prostrar e confiar, acreditando que aquilo que Deus te prometeu está de pé e Ele vai realizar em nome de Jesus. Se você está aí, eu quero que você levante, venha à frente. Eu vou orar, porque o meu tempo já acabou e eu preciso orar por vocês agora, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.